Bom dia, turma. Aqui é a professora Mércia. Hoje nós vamos falar sobre medidas de temperatura. A temperatura, ela pode ser medida em graus do calor do ambiente ou do nosso corpo. O instrumento que a gente usa para medir a temperatura é o termômetro. Os termômetros, eles medem a temperatura do ambiente e também do nosso corpo. Você observe aí tanto o grau de calor quanto o grau de frio. Podemos utilizar os termômetros para medir a temperatura do nosso corpo. O mesmo, ele fica entre 36 e 36 graus e meio saudável. Quando baixa essa temperatura ou aumenta demais, significa que ele precisa de cuidados. Quando chega a 39 graus, a febre está alta e aí inspira cuidados de medicação, repouso ou até se dirigir ao hospital, porque há um sinal de infecção no corpo. Então, a gente sempre deve estar observando a nossa temperatura para a nossa própria saúde. A unidade de medida de temperatura é o grau Celsius, essa letra C maiúscula com esse zerinho pequenininho ao lado. Essa é a unidade de medida. Sempre que você vê-lo, você vai fazer essa leitura, grau Celsius. Então, temos dois termômetros, um indicando uma temperatura abaixo de zero e uma outra acima de zero. Os termômetros, quando medem a temperatura ambiente, eles podem ser temperaturas em alto grau, acima de zero, ou em mais baixo grau, que são as temperaturas negativas. Então, com base com o que a gente viu hoje, a temperatura significa o quê? O grau de calor ou frio do ambiente ou do nosso corpo. Bom estudo a todos e boa aula!